tanto físicas quanto de classe, nível educacional e tudo, que não são atraentes, você vai entrar online e você vai mandar muitas mensagens. Quanto mais mensagem você mandar, isso significa que você é menos cotado no mercado amoroso. E normalmente as pessoas que mandam mais mensagens recebem muito poucas respostas. É um pouco trágico, né? O outro aspecto aí específico, mais da cultura gay, mas é muito forte dos homens em geral buscando parceiros ou parceiras online. É o que eu chamo de critério da fita métrica. Porque a foto importa, mas os dados com relação à altura, peso e tudo, foi por isso que o meu perfil, se vocês prestarem atenção, não coloquei idade, não coloquei nada disso, porque eu queria me deserotizar. Normalmente os perfis têm altura, peso, vários elementos, e esses elementos eles são critérios fundamentais na escolha das pessoas. Em geral, por mais que digam que buscam uma pessoa legal, honesta e tudo, essa pessoa preferencialmente tem que ter mais de 1,80 m, ser malhado, né? Aquele honesto de 1,50 m que pesa 80 quilos, tem sérios problemas cardíacos, não costuma ser o procurado. Há uma centralidade do corpo muito grande. Boa parte da literatura sobre mídias digitais, até mais ou menos 2005, acho que até 2007, dizia que o corpo tinha perdido importância no universo online, e ao contrário. Minha pesquisa mostra que o corpo ele é absolutamente central. Uma das razões para isso tem a ver com o próprio equipamento usado para busca. Quando você usa aplicativos, você usa o celular. O celular ele é tanto meio para você estar em conexão, como é também a câmera fotográfica, e é onde você inclusive se expõe à mídia. É perceptível que no contexto contemporâneo as pessoas são muito expostas a imagens midiáticas, sobretudo de propaganda, e elas se fotografam como emulando imagens da publicidade. Então há uma nova forma de compreensão de si próprio, como se você se tornasse um protagonista midiático. A criação de um perfil é basicamente a criação de uma propaganda de si. Né? A Eluz, baseada acho que no Giddens, ela fala em comodização de si, e você precisa se comodizar para poder participar da competição no mercado amoroso sexual. Claro que há todo um processo aí também associado a isso de gentrificação, quer dizer, há uma ocupação ali daquelas partes degradadas das cidades, né? E a cultura gay hegemônica, ela já era vinculada muito ao corpo, as academias de ginástica são presentes o tempo todo, e em São Francisco com uma visibilidade assombrosa. Eu tirei fotos, tudo, eu não trouxe todas aqui, mas em São Francisco é muito comum que o andar de baixo de um prédio seja academia e o andar de cima seja boate. Eu acho que não precisa, notório, a pessoa trabalha o corpo embaixo para exibir em cima, né? Passa para o próximo. E o que tem se passado ali, né? É um contexto em que você tem esses jovens de classe média alta, que são de gerações que viveram nos subúrbios, vindo para a cidade. A cidade tinha sido ocupada por culturas contra-hegemônicas, pela contracultura, pelos hippies, pelos gays e tudo. Eles tentam se misturar com essas culturas. No fundo, eles são despolitizados, pessoas marcadas por valores bem conservadores, mas eles tentam se tornar mais hipsters, né? Então, os hipsters, eles são essa geração que foi criada em subúrbio para ser até contra as culturas urbanas, e eles estão tentando incorporar essas culturas urbanas. Então, eles se vestem usando elementos da cultura hippie, elementos dos gays. Eles ficam na fronteira com o bairro gay, porque o bairro gay é muito sofisticado, então eles frequentam os mesmos restaurantes, né? Eles vão para o mesmo parque, passear, estudar, frequentam os mesmos cafés. Então as fronteiras entre o que já foi contra a cultura e o que é cultura hegemônica estão sendo ocupadas por essa faixa social dos hipsters. E aqueles que realmente ocupavam a cidade porque eram os outsiders da sociedade americana, estão se tornando estranhos no paraíso, porque a cidade está ficando muito cara, a entrada dos hipsters tem feito com que o Castro, a região ali do Mission, para vocês terem ideia, apartamentos muito pequenos, casas muito simples, são vendidas a 2, 3 milhões de dólares. O aluguel para você viver em
dividir um apartamento e ter um quarto, frequentemente as pessoas pagam $2.000. Eu morava em um estúdio, só para mim, minúsculo, e pagava só de aluguel $2.000, fora utilities e tudo mais. Então, quem pode pagar isso, obviamente, são as pessoas vinculadas à nova economia e que têm um estilo de vida que, na verdade, é um pouco mais conservador. Então, todos aqueles mais alternativos, incluindo os gays que têm outras profissões, eles estão sendo expelidos de São Francisco. Eles estão indo morar assim, na grande São Francisco e só podem ir para o Castro mesmo no fim de semana. Pode ir. Então, há uma transição entre a velha para a nova economia. É um pouco perigosa a ideia de transição, porque o que eu acho é que as duas vão conviver, de certa maneira, mas, sem dúvida nenhuma, a cidade está sendo transformada muito mais dentro do que eu estou chamando de nova economia. As pessoas, o que gera renda, o que atrai as pessoas para São Francisco, o que os bem-sucedidos fazem tem a ver com serviços, tem a ver com o que eu apresentei aqui antes, e que tem resultados também em transformações na forma como as pessoas vivem. Então, há todo um discurso multiculturalista de que a sociedade americana se tornou pós-racial. Então, você vê os hipsters circulando até pelo bairro latino, mas o que é surpreendente é que eles se dizem absolutamente abertos à alteridade, mas essa alteridade está servindo a mesa, essa alteridade está limpando o chão, né? Você não vê, são muito poucos os negros, os latinos que realmente fazem parte desses hipsters, né? Encontrei alguns, né, mas é visível que ainda há uma predominância branca mesmo nessas novas ocupações. Os que eram os outsiders, eles estão ficando vinculados aos outros empregos e estão sendo expelidos de São Francisco. Então, essa ascensão dessa nova economia é a gentrificação de São Francisco e a transformação em São Francisco em uma cidade burguesa, né? E o Castro, inclusive, se tornando muito decadente, é visível um final mesmo. A Haight-Ashbury, o bairro hippie, virou basicamente um local de venda de souvenirs do que foi a contracultura, e o Castro também virou basicamente 2 quadras de um comércio decadente em que turistas do mundo inteiro, né, vão para imaginar o que foi a cultura gay dos anos 70, do Gay Liberation. É interessante notar uma coisa que eu só entendi vivendo em São Francisco. Não sei se vocês já pararam para pensar na bandeira do orgulho gay, né? Como os gays viviam no bairro da contracultura, no bairro dos hippies, não havia muita distinção entre ser hippie e ser gay nos anos 70. E um dos símbolos dos hippies era o arco-íris. Quando eles migram para o Castro, eles transformam o arco-íris em uma paródia da bandeira norte-americana, porque a bandeira norte-americana é das Stripes, né? E eles fazem isso. É muito interessante ver, então, a origem comum, né, dos hippies e também dos estilos de relacionamento, porque os hippies foram famosos por tentar relações abertas, relações em grupo, né, as chamadas amizades coloridas. A poliamoria, ou seja, as relações com várias pessoas ao mesmo tempo, que hoje em dia é uma coisa disseminada em São Francisco e no Brasil tem grupos, né? Isso tem origem nas experiências hippies e também gays, né? Bem, o que também eu percebi, pode passar para o seguinte, é que formas econômicas, ou essas novas, né, a relação entre a velha economia e a nova economia, elas se relacionam com éticas sexuais distintas. Então, no consumo, naquela sociedade de consumo e das mídias em massa, da televisão, do cinema, você tinha uma ética sexual baseada na formação das famílias heterossexuais de subúrbio, que era um próprio sinônimo do que era a cultura americana e o American Way of Life. No presente, você percebe uma sociedade de consumo segmentado, né? A cultura de massa ficou tão ultrapassada que se você for num grande supermercado, tipo Walmart, por aí vai, você vai ver basicamente pessoas pobres e racializadas ali. As classes médias americanas compram em supermercados, só vendem produtos orgânicos, e quanto mais dinheiro você tem, você compra em grocery stores, que são pequenos mercadinhos,
que lembram aquela coisa do armazém do passado, em que você compra produtos absolutamente frescos, produzidos na região, tudo estraga em 2, 3 dias, né? E é perceptível, então, a constituição de uma segmentação de consumo mesmo, muito grande, e as relações amorosas, pessoais e tudo, elas são não mais voltadas para a constituição necessariamente, obrigatoriamente, de famílias, casamento tradicional. O espaço urbano, curiosamente, nos Estados Unidos, não é segregado. Então, o que é fascinante é essa mistura. Os hipsters vivem entre os remanescentes da contracultura. Você vê as pessoas racializadas ali no meio dos hipsters também, inclusive algumas ainda morando no Mission, mas as distinções sociais e as divisões sociais vão se dando por meio de uma segmentação dos contatos midiáticos. Então você atravessa a rua, você convive com as pessoas, você pode ter pessoas no seu prédio de uma certa diferença social, mas ela não faz parte do seu Facebook, ela não está... você vai bloqueá-la no Grindr e por aí vai. É outro modo seguinte. Aí o que está se passando é que vários sociólogos americanos, a área de sexualidade nos Estados Unidos é absolutamente sociológica, ao contrário do Brasil, que não sei por que as pessoas acham que é da antropologia. Os sociólogos americanos, eles têm discutido a criação de uma nova ética sexual, né? Isso começa com uma pesquisa imensa organizada pelo Lauman, que é um sociólogo de Chicago, inclusive com a participação do Gagnon. Eles fazem um survey imenso nos Estados Unidos por 3 anos e eles percebem que há uma decadência do namoro, do casamento, e que as pessoas cada vez mais têm apenas relações mais flexíveis, namoros curtos e muitas relações sexuais sem compromisso. E ele vai chamar isso, esse grupo de sociólogos de Chicago, de nova ética sexual, emergência de uma nova ética sexual. A Elizabeth Bernstein, aquela outra socióloga, né, que estudou São Francisco, ela enfatiza também essa nova ética. E muitos outros sociólogos mundo afora. E a própria Evan Luce, que é, na verdade, israelense, né? Eu não concordo com isso, porque essa nova ética sexual, inclusive, alguns chamam de ética sexual recreativa. Eu acho que esse termo é um termo moralista, né? Porque é como se a ética sexual anterior, que formava casais heterossexuais de subúrbio, ela fosse sólida, ela fosse honesta, né? Ela fosse voltada para o trabalho, né? E essa nova ética sexual, ela fosse de pessoas jovens, sem compromisso familiar, pessoas desonestas, e isso é vinculado inclusive aos próprios gays, que frequentemente são vistos como só tendo sexo recreativo, o que não é reprodutivo, né? O que eu acho que também tem de problema ali, além do julgamento moral desse conceito que tem circulado nos últimos 15 anos quase, é uma ênfase excessiva na agência, porque é como se fosse uma ética sexual dos sujeitos. As pessoas tivessem mudado os seus valores e tem uma coisa muito forte da agência. O que a minha observação em São Francisco, a leitura das fontes diversas de trabalho, urbanidade, estudos de sexualidade e gênero me mostraram é que há um vínculo direto entre as condições econômicas e de trabalho com a nova forma de reger as relações amorosas. Então não tem nada de recreativo nisso. Muito pouco, ao contrário, eu diria, né? Na minha leitura, e daí vem o título da fala de hoje, o que emergiu é uma nova economia do desejo, em que, ao mesmo tempo, você tem uma economia do desejo que é mais afeita ao prazer, é inegável que as pessoas têm acesso à sexualidade de uma forma mais livre do que gerações anteriores, mas, ao mesmo tempo, isso se deve a uma nova centralidade, uma centralidade ainda maior do trabalho, a uma instabilidade, um medo do desemprego muito grande, dificuldades de negociar com famílias, com a própria sociedade, essas relações. Então, a moralidade familiar do passado, ela dá lugar a uma, aqui eu até comentei, a uma mais individualizada, mas não é bem isso. Eu diria que é uma moral mais vinculada ainda à economia e ao trabalho. Então, a moral familiar ela é substituída por uma moral da necessidade de sobrevivência, digamos assim, né? Jorge.
E eu falo em nova economia do desejo por duas razões, é um duplo sentido propositalmente. Porque há uma maior vinculação das vidas amorosas e sexuais aos interesses econômicos, em estrito senso, né? E também porque mudou a dinâmica das relações. A Eva Illouz, ela fala em nova ecologia e estrutura das relações amorosas pós-revolução sexual. Eu não gosto do termo ecologia, não gosto de nenhuma espécie de conceito que aproxime o social do biológico, né? Eu acho que pode-se falar em uma economia do desejo também com relação à dinâmica da formação das relações amorosas, sexuais, de amizade, né? Que eu destacaria uma coisa, que é o novo sentimento de agência por parte das pessoas. Mesmo que haja aquele problema que eu apresentei para vocês, de que as pessoas têm menos chances, mesmo online, de encontrar alguém, né, se elas são mal cotadas no mercado amoroso, o fato delas poderem tentar é extremamente positivo para elas. A imensa maioria, quase todo mundo que eu entrevistei nos Estados Unidos, adora o uso dessas mídias. Diz que a sua vida foi mudada. Entrevistei um senhor de 67 anos que entrou no aplicativo e conseguiu namoro, né? Então, as pessoas têm uma leitura extremamente positiva. Não tenho tempo de falar muito da minha pesquisa no Brasil, mas eu tenho que apresentar o contraste. No Brasil, em São Paulo, principalmente pessoas de classe média alta, aqueles homens que eu pesquisei, diziam o contrário, reclamavam muito, mas também não saem de lá. 24 horas ligado ao aplicativo, mas reclamavam de que não encontrava ninguém interessante, que era um horror, que não era como eu queria. Mas o que eu percebo é o seguinte: no Brasil, você não tem condições estruturais para conhecer as pessoas. Lá você conhece alguém e já vai encontrar a pessoa. Por quê? Não tem perigo de ser assaltado, ninguém vai te estuprar, roubar os seus órgãos na praça, né? Aqui surgem todas as questões. As pessoas demoram nos aplicativos e nos sites, trocam zilhões de mensagens, fazem longas entrevistas para ter segurança de que não está indo encontrar com alguém que vai degolar a pessoa, como aconteceu, inclusive, logo que eu voltei ao Brasil, com uma moça que foi encontrar com um cara que ela conheceu pelo Facebook e foi degolada na praia ali, não lembro em qual, Itanhaém, eu acho que foi. Né? Então você tem, as mídias digitais, elas funcionam se você tiver um contexto de segurança urbana. E há um vínculo imenso, profundo entre o uso dessas mídias e a estrutura urbana. Nos Estados Unidos, mesmo que não seja São Francisco com excelente transporte público, a imensa maioria das pessoas tem carro e elas têm mobilidade. Em São Paulo, você conhece alguém por essas mídias, se ele morar a 15 km de distância de você, é uma viagem e é uma programação imensa, então as pessoas também já descartam essa pessoa como pouco interessante. Outra coisa que faz com que lá as pessoas fiquem felizes e achem que tem tantos parceiros, a despeito da abundância de parceiros, as pessoas selecionam muito. E as pessoas selecionam as pessoas mais parecidas com elas não percebem isso, é muito raro perceber, mas elas escolhem pessoas com o mesmo nível educacional, frequentemente da mesma raça, um monte de elementos de homogamia entram em jogo. No Brasil, as pessoas que têm acesso a essas mídias, principalmente as de classe média, elas abrem os aplicativos e as amostras que têm disponíveis para elas são imensamente, como é a própria sociedade brasileira, de pessoas sem nível universitário, sem acesso simbólico para poder se apresentar, inclusive, de forma modelar, sem necessariamente terem corpos malhados e por aí vai. Então, as pessoas são mais interessantes e as mídias funcionam mais lá porque é uma sociedade mais homogênea em termos de igualdade, de acesso a bens materiais e simbólicos. Aqui é uma sociedade desigual, então as pessoas entram e se sentem, né, num processo de buscar separar joio do trigo, né? Mas esse sentimento de agência é também valorizado aqui, principalmente por parte das mulheres. Historicamente, no Brasil, as mulheres não foram respeitadas no seu direito de escolher o parceiro amoroso, não diretamente, muito menos em paquerar
e propor algo para um homem. Então, nas mídias digitais, a agência, o fato de que elas podem mandar as mensagens e tudo, tem a pesquisa da Yara Belelli, que vem semana que vem apresentar, inclusive, no meu grupo de pesquisa, que ela mostra como as mulheres, sobretudo com mais de 50 anos, têm tido uma experiência muito gratificante por poderem buscar. Outra coisa é que o sex appeal, isso é uma percepção da Eve Luz, vários autores, e já falei do critério da fita métrica, né? A Eve Luz desenvolve bem isso é bem legal na obra dela, principalmente no livro que saiu ano passado, que chama Why Love Hurts, que ela vai mostrar os desencontros na busca amorosa na sociedade contemporânea. E o principal desencontro é que as pessoas passaram mesmo a ter como critério definidor de parceiro amoroso, dos anos 60 para cá, o fato da pessoa ser bonita. Né? O bonito, entre aspas, é como interessante. Né? Frequentemente, o bonito é uma pessoa que tem características que a colocam no topo da escala social, tem acesso ao consumo, se veste bem, mora bem localizada. No Brasil, a localização é central. Né? Passa para o seguinte, Jorge. Então, há uma individualização na busca, e isso é inegável. Aí é um aspecto de individualização. Isso dá um senso de agência e muita liberdade para as pessoas, né? Há também uma mudança da relação entre amor e sexo, né? Porque, como há uma importância maior para o sex appeal, é porque você percebe já, sem ser dito, que as pessoas pressupõem que farão sexo com quem elas estão paquerando. Isso não é... pode parecer óbvio, estou dizendo óbvio, mas não era parte do roteiro amoroso, da corte amorosa, da dança do acasalamento até os anos 50, né? Então, há uma mudança do roteiro mesmo. Então, a cultura do hookup, as relações começam pelo sexo. Mesmo aqui no Brasil, a gente tem verificado, mesmo pelos aplicativos dos usuários aqui de São Carlos, tudo começa pelo sexo. Se vocês pensam que historicamente, até pelo menos a década de 50, 60, quando o sexo era sinônimo de reprodução, não se usavam os métodos anticontraceptivos, e basicamente ficar com alguém poderia, no caso heterossexual, gerar filhos, você tinha todo um processo de corte, namoro, às vezes casava-se e depois tinha-se o sexo. Quando a separação progressiva entre sexo e reprodução e, portanto, a sexualidade passa a ser uma via de entrada para relações possível, né, você tem uma mudança total. Aí o horizonte relacional muda e vocês podem ver aqui, eu criei um contínuo que é muito comum o sexo sem compromisso, que no Brasil se chama fast foda, né? E depois, se a pessoa tem sexo com essa outra pessoa por mais vezes, ela vai chamar de fuck buddy, que é o PA no Brasil, né? Vocês sabem o que é PA, não preciso dizer o que é, né? Eu não tenho a menor ideia. Pessoa... Ao amigo. Nossa. Isso, amigo no interior. Agora, se essa pessoa começa a ter algum vínculo, você começa a ir ao cinema, tem alguma afinidade ou outra, ela vira friends with benefits. Olha que interessante o que é a diferença cultural. Pau amigo. Não, buddy pau amigo. Né? Qual a diferença do amigo, então, e o amigo? Não é para sua geração. Por favor. O amigo com benefícios, tem. O amigo com benefícios é alguém que você pode ir no cinema. Você não vai só para casa do amigo para transar aquela noite. Tá? O fuck buddy não precisa nem falar. Pode ser bonito e tal. Aquela pessoa da famosa história não sabe o que falar, mas você beija, tá bom, né? O friends with benefits, você quer que a pessoa fale, quer conversar, vai no cinema, tem alguma coisa em comum. Só que veja a diferença entre Brasil e Estados Unidos. No Brasil não tem esse contínuo, porque friends with benefits no Brasil, em geral, é o ex no Brasil. É o quê? É o ex. O ex-namorado, a ex-namorada é que é o amigo com benefícios mais comum aqui. Nos Estados Unidos é uma pessoa que você não namorou. Né? E aí, no caso do Friends with Benefits, se a coisa evolui, pode virar namoro, date. Se resolverem talvez, mas é cada vez mais raro, morar junto, vira parceiro, né? Meu parceiro, companheiro, né? Mas raramente leva ao casamento. Pelo menos nessas gerações que eu estava lidando, principalmente jovens entre 24 e
38 anos, por aí. Tudo bem que tem um recorte temporal e a gente não tem como avaliar. Pode ser que depois dos 40 eles venham a procurar relações estáveis. Mas antes, nessa faixa etária, as pessoas já queriam as relações estáveis. E essa geração não quer mais. Colhi muitas entrevistas e também tem a etnografia do Kimmel com jovens americanos, em que todos dizem assim: eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, não tenho espaço para um relacionamento na minha vida. Ou eu consigo manter o trabalho, ou eu tenho a relação. Por isso que eu não acho que é uma ética sexual recreativa isso, de forma alguma. Pode passar? Então, há uma transformação do namoro, do casamento e da própria monogamia. Por quê? Há monogamia em série, há muitas pessoas procurando alguém, fica com alguém, depois fica com outra, fica com outro. Mas também há poliamoria, o número de perfis de pessoas em relacionamentos com homens e com mulheres, e procurando ou homens ou mulheres, ou homens e mulheres, é muito maior lá do que aqui, né? Então, quais as razões para isso? É muito difícil, mas eu tenho a impressão que há uma incitação a você nunca sair do mercado sexual amoroso. Então você tem alguém, mas se você não estiver nos aplicativos, é como se você não tivesse vida social. Eu entrevistei por aplicativos muitos rapazes que diziam: olha, sou muito bem casado, estou com meu companheiro há 15 anos, adoravam um perfil que era assim: somos muito felizes, não há espaço para uma terceira pessoa na nossa relação, mas há espaço na nossa cama, né? Então, esses arranjos lá são muito mais visíveis, a pessoa mostra o rosto. No Brasil, mesmo entre gays, em São Paulo, é muito comum um cara que está procurando um terceiro não mostra o rosto, mostra o corpo. Às vezes os dois, mesmo no casal, procurando um terceiro, não mostram o rosto, dizem: estamos procurando um terceiro. Né? Mas lá mostram o rosto e não tem um problema com isso. A poliamoria é um fenômeno muito marcado ali da Bay Area, que tem raízes na contracultura, na amizade colorida, né? A sociabilidade se tornou muito mais sexual. Isso eu colhi essas informações entrevistando os mais velhos, né? Eles dizem que os jovens têm muito mais relações sexuais do que eles tinham no passado, mesmo durante a revolução sexual, né? Claro que continua a haver condições desiguais de participação nessa nova economia do desejo. Realmente, os mais jovens, os mais malhados e tudo mais têm uma prioridade, e os brancos. Né? Porque numa cidade em que você tem 2 brancos para cada 10, os brancos são altamente demandados. Faça o seguinte, olha. E o que eu percebi também, por observação, entrevistas e leitura da bibliografia, é que você tem uma consolidação nos Estados Unidos, no Brasil não sei, da cultura do hookup, a cultura do ficar, mas do ficar no sentido de fazer sexo mesmo, né? Então, lá você tem uma... E ela é uma versão atualizada e inegavelmente despolitizada da experiência prévia das contraculturas, tanto da amizade colorida dos hippies, ou mesmo do cruising gay, né? Essa coisa do sexo anônimo que era muito comum nos anos 70. Né? Então, essas mídias digitais móveis, elas atendem essa nova cultura do hookup, né? Mas também a potencializam, inegavelmente, e incentivam a sua transferência para outras realidades nacionais, como os pesquisadores aqui do meu grupo estão vendo em São Carlos, na região de São Carlos, né? Então, você tem uma transformação nas relações amorosas, sexuais e do próprio desejo. O que as pessoas desejam tem sido transformado pelo uso dessas mídias, né? Você tem essa customização de si para o mercado amoroso, e aí você percebe que essas tecnologias, elas são comunicacionais, mas elas se relacionam a tecnologias corporais, porque frequentemente, particularmente homens, para poderem ter um bom perfil, eles vão para a academia, porque você tem que ter uma foto com o corpo malhado. Próximo, acabando. E aí você vê que tem tensões e negociações, não é algo definido para sempre. Você tem um processo de homogeneização e de estabelecimento de algo hegemônico, até essa própria cultura do uso das mídias digitais, mas há uma segmentação, e ela não é só comercial, tá? Porque a própria Eve Luz, ela vai mostrar o seguinte,
que uma das marcas dessa nova maneira de se relacionar é uma intelectualização das relações. É uma intelectualização das buscas. Por quê? Você mensura as pessoas. Você leva em consideração algo que no face a face, você olha, você pode ter uma ideia, mas você não pergunta qual é a altura. Se você não tiver aquela altura, eu não falo com você. Enquanto que nos perfis é muito comum, não converso com ninguém com menos de 1,80 m. Se não for malhado, não me escreva. Né? Se você não tiver... Velhos, não velhos, não isso, não aquilo. É uma cultura do não, de seleção. Próximo. E são criadas, inclusive, essa intelectualização por pessoas que fazem parte da criação dos aplicativos. Tem o pessoal da computação, tem o pessoal da tecnologia, mas são sociólogos e psicólogos sociais e alguns antropólogos que criam os formulários, que estabelecem o formato das plataformas e dos aplicativos. E eles se baseiam em pesquisas empíricas sobre relações amorosas, desejos sexuais e tudo mais para fazer esses aplicativos. O que eu percebi é que há uma tendência, menor tendência a negociar diferenças, as pessoas buscam mais o próximo, então é muito doido, ela entra online e vê lá disponível milhares de homens com quem ela pode se relacionar, mas ela vai reduzindo, ao invés dela poder ter vários encontros, ela vai usar o mecanismo de busca, vai usar o filtro e selecionar entre aqueles o que parece com o Brad Pitt. Entendeu? E ela só quer aquilo. É uma coisa assim. Há ganhadores, há perdedores. A Eve Luz, ela é conservadora e ela diz que nesse mercado sexual quem perdem são as mulheres que querem se casar e ter filhos. É algo muito polêmico. O Jeffrey Wicks e outras feministas criticam profundamente isso. Eu tenho uma amiga feminista que ela diz o seguinte: quem perde é a mulher que quer casar e ter filhos e vai buscar a resposta do cara malhadão, bonitão, jovem. Porque não é o cara malhadão, bonitão, jovem, em geral, que vai querer se casar e ter filhos. E, historicamente, os homens, outra coisa que ele nos diz é que os homens passaram a escolher mais, e não as mulheres. Também o Jeffrey Wicks e outras feministas discordam. Elas falam, historicamente, sempre os homens puderam escolher mais. Sempre tiveram as mulheres à disposição. Segundo, essas mídias permitem, sim, que as mulheres se tornem agentes de busca. Próximo, só para terminar. Aqui é só para mostrar a racionalização. A maioria dos aplicativos, você olha para um perfil de alguém. E aí você é capaz de saber, olha, esse tal de D, ele costuma responder para pessoas que têm 1,77 m em média e pesa 77 kg. Se você não tiver esse corpo, a chance de você ter uma resposta é pequena. Ele responde só para 37,37% das pessoas que mandam mensagem para eles. E aqui você percebe que ele só responde a asiáticos. 100%. Mas esse é só na versão extra do Grindr, né? Isso não é Grindr, esse é o Jacked. Ah, tá. Mas todos estão adquirindo. Pode passar, Jorge. Então você consegue saber quantas pessoas já contrataram aquela pessoa? Sim, também. Então, ó, a conclusão, desculpem a extensão aqui, é que é muita coisa, né? O que eu percebo é que a busca é o mais interessante e que a busca cria agência. No fundo, a jogada das mídias digitais não é que elas realmente te garantam encontrar um parceiro amoroso, mas é o prazer de buscar que atrai as pessoas. O prazer de poder tentar escolher alguém. Então, essa busca é muito mais central do que realmente encontrar, por isso que ninguém que entra sai, é muito raro alguém que desiste. Tem gente que desiste, fica um mês fora e volta, né? É muito comum, de volta. Desistindo desse aplicativo, vou deletar em 3 dias. Na verdade é para ver se alguém manda mensagem dela, né? Então, a minha hipótese é que a escolha e a seleção é que é o motor dessa nova economia do desejo. E é uma escolha que vocês viram intelectualizada, né? Mas ela vai também significar coisas em contextos distintos. Nos Estados Unidos, essa escolha e seleção, eu tenho que ainda explorar um pouco mais. Até vou voltar agora, em tese, em férias, mas vou fazer algumas entrevistas agora em janeiro. Mas no Brasil, no Networks of Desire, eu descobri a marca do que leva os brasileiros de uma geração entre 30 e 45 anos a ficarem buscando alguém. É a purificação. A sociedade brasileira associou muito profundamente, principalmente jovens que chegaram à idade adulta durante a epidemia de AIDS, homossexualidade com doença.
E essas pessoas ficaram muito subjetivamente marcadas com a ideia de que elas são impuras. Então, eles ficam buscando alguém, você está num processo de seleção. E selecionar é separar do bom do ruim, o puro do impuro. Eles não encontram ninguém, mas eles vão se purificando na busca. Isso é o que se passa no Brasil. Vai, Jorge, ao fim mesmo. Agora são as conclusões, né? Então, o que eu percebo é que a gente está vivendo num cenário sociotécnico, tá? Em que essas relações mediadas tendem a se generalizar, talvez até universalizar. Essa mediação não é neutra, quer dizer que ela realmente passa a interferir nas relações interpessoais, na forma como elas são geridas e na própria intimidade. A Sherry Turkle, que é uma socióloga e psicanalista do MIT, ela diz que a gente hoje em dia espera das mídias digitais que elas sejam a nossa arquiteta da intimidade, arquiteta das nossas intimidades. E o que eu percebo é que as mudanças tecnológicas recentes, elas têm modificando a nossa subjetividade, os nossos horizontes aspiracionais e o nosso próprio desejo. Era isso. Obrigado. Vamos abrir para perguntas, então? Eu não vou sair daqui, tá? Bem, continua gravando, se eu saio daqui, eu saio da imagem. Você vai... Vamos fazer... Vamos ver quantas pessoas tem para perguntar primeiro? Vamos ver. Como será seu nome? Oi? Cleiton. Já tem 2 pessoas. Alguém mais? Não dá para aumentar o ar. Então, a gente... Tá no mais baixo possível. Tá no mais, mas não está no mais. Né? Só está escrito, é óbvio que não está no mais, está quebrado. É só sentir no corpo que não está funcionando. Mas já jogou muito mais. Bom, vamos lá, alguém mais? Senão a gente já começa com essas 2. Aí depois a gente faz mais uma sessão, então. Então vamos lá primeiro, pode ser? Já? Felipe, por favor. Ô Richard, a minha pergunta é com relação à ideia de poliamoria, ao conceito de poliamoria. Eu tenho percebido, e é uma coisa que eu tenho comentado com Kate na minha pesquisa, se talvez o termo poliamoria não distorcesse a realidade em termos descritivos do que se passa, pelo menos no meu campo de pesquisa. Por quê? Quando a gente pensa em poliamor, eu pelo menos quando penso em poliamor, primeiro, o amor me traz a ideia de sentimento, de afeto. E eu acho que a própria escala que você tem produzido, que vai do pau amigo até, enfim, aquela própria... Não, começa com sem compromisso. Com sem compromisso, até o amigo com benefícios, essa própria escala ela mostra uma diagramação do afeto dentro dessas relações. Então, por exemplo, os caras com quem que tem lá no... Quanto mais afeto, mais frequente a relação. Mais frequente a relação. E mesmo assim nem todas as pessoas vão direcionar o afeto. No meu campo, por exemplo, o que me parece essas pessoas não desenvolvem um poliamor. Elas têm o sexo entre 3. Mas ali não necessariamente entra sentimento. E pelo que você me diz E nem mesmo relação. E nem mesmo relação. Pelo que você me diz, por exemplo, da descrição daquele perfil que você sempre fala, no nosso amor não tem espaço para mais ninguém, mas sobra espaço na nossa cama, então quer dizer, ali também não tem, o sentimento também... Mas aquele não é um exemplo de poliamoria, né? Mas tem os que buscam, sim, uma pessoa para relação a 3. E tem pessoas a 3 com perfil procurando... Um quarto. Porque eu não vejo isso no meu campo. Então... Por isso que falta, viu, gente? A gente tem mais, aí falta para outros. Então eu fico pensando até quanto é potencialmente descritiva a ideia de poliamor no caso do Brasil. Porque aqui, por exemplo, isso é impensável, um tresal, entende? Particularmente no interior do estado de São Paulo. Né? E em São Francisco, as pessoas andam na rua, de mãos dadas, se beijam e tal. Nem em São Paulo, nem na região da Paulista, onde não é mera casa que ocorrem os episódios de violência, que é onde há visibilidade, então de vez em quando alguém vai lá e bate e tudo mais, você vê o que você vê em São Francisco, né? O julgamento moral é muito menor. É claro que eu não vi pessoas de classe populares, mesmo no estilo americano, dentro dessa busca. E também não vi negros, latinos nisso.
é um fenômeno que me parece branco, de classe média alta, então há uma intelectualização também, nesse caso, da abertura da relação e na suspensão da monogamia. Então aquele perfil não era de poliamor, né? Mas um livro que era muito popular entre os meus colaboradores de pesquisa, tanto os realmente colaboradores, né, que se envolviam com outros homens, quanto seus amigos, então circulava entre o hipster e o gay, é um livro que chama The Ethical Slut, quer dizer, não, a puta ética, né? Mas é tanto para homem como para mulher, né? Que é um livro de duas lésbicas que são jornalistas, não são acadêmicas, e que é dos anos 90, e é um best-seller lá, que é essa discussão de como você pode ser ético mesmo com uma relação aberta, ou tendo uma relação mais fixa e saindo com outras pessoas, ou introduzindo uma pessoa na relação e por aí vai. Então há também esse elemento de classe e intelectual, né? A maior parte das pessoas que achavam esse livro interessante, que tentavam essas experiências, elas eram de um segmento, não dá para dizer que é geral, né? Mas as que ainda assim gostam da monogamia, que tem um discurso de estar com uma única pessoa, a rotatividade era muito alta. Muito alta. Então, assim, as pessoas são incrivelmente monogâmicas por uma semana. Mais ou menos isso. Não sei se respondi, é isso? Cleiton? Primeiro, parabéns pela apresentação. A gente pode ver tudo que a gente discutiu nas aulas de seminário de dissertação, né? Sim, espero que os colegas aqui presentes não imaginem que a gente só discutia isso nessa Não, tá falando do estilo da apresentação, tá. tem essas coisas que tá passando pra gente. É que eu exigia deles, eles nunca fizeram. A minha pergunta vai mais, não sei se é uma ignorância em relação à temática, se for me perdoe, mas em relação, uma dúvida em relação à tecnologia, essas novas tecnologias e essa nova economia do desejo que o senhor se refere. Eu estava observando no Netflix, o Netflix também está localizado na Califórnia, na cidade de Los Gatos, eu acho, e na configuração do Netflix, se você for acessar a página do Netflix vinda dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil você acessa a do Brasil, mas se você... Porque como eles direcionam o conteúdo a partir da sua localização, e se você bloquear seu IP, ele vai te mandar o que é produzido mesmo nos Estados Unidos. E no Netflix vindo dos Estados Unidos, se você for ver o gênero de filmes, por exemplo, existe um gênero que é a homossexualidade. Tem gênero de ficção, romance, e tem também a da homossexualidade. Tem uma lista de filmes, mais de 300. Porque é a região da Bay Area, né? Pois então a pergunta seria em relação a isso, porque no Brasil esse gênero não aparece, né? Existem só mais fé, espiritualidade, romance, mas esse gênero da homossexualidade, ele não aparece como um catálogo de filmes. Você está querendo dizer, então, que há uma modulação da tecnologia para universos morais diferentes? Exatamente. Sim, os aplicativos agora está ficando muito popular entre heterossexuais, principalmente mulheres, o Tinder, né? Eu baixei recentemente, por causa da indicação aí do Felipe, né? O Tinder, ele puxa o teu perfil do Facebook, você fica anônimo para os seus amigos do Facebook, né? Mas ele te apresenta pessoas que você pode paquerar, né? E por aí vai. Nos Estados Unidos é um aplicativo de hookup. E as pessoas, não que eu saiba, não tem problema de dizer que estão com um aplicativo de pegação, talvez, sei lá o termo para isso, né? No Brasil, para ele ser comercializável, ele adotou o discurso de que é para fazer amigos, né? Então há, sim, uma adaptação moral e tem pesquisa para fazer isso, não é uma decisão apenas empresarial do nada, né? É perceptível nos próprios sites de busca de parceiros, até gays, inclusive. O Manhunt, que é um site bem popular no Brasil de busca de parceiros, né? Homens buscando outros homens, nos Estados Unidos ele está escrito seu site de hookup, né? Seu site para sexo imediato, sem compromisso. No Brasil, ele se apresenta como um site para fazer amizades e por aí vai. Quer dizer, há todo um discurso de moralizador e que vai para o sentido de algum afeto para justificar a sexualidade. É interessante, né? É engraçado, porque no caso dos Estados Unidos já seria uma coisa muito mais comum. Tanto que existe o gênero homossexualidade. No Brasil já não existe, apesar de ser uma coisa privada, a Netflix ninguém sabe que tu tem o gênero homossexualidade lá no teu catálogo de filmes, mas mesmo assim não aparece, ou seja,
É uma coisa que não existe uma base social ainda de aceitação ou de discussão dessa questão. Eles devem ter feito alguma pesquisa, né, para ter esse filtro e não colocar, como devem ter feito para apresentar o Manhunt de uma forma palatável no Brasil, ou o Tinder como um site para fazer amizades, né? Já tem mais 2 pessoas inscritas, alguém mais quer se inscrever? Aproveite Então, enquanto a gente consegue respirar. que que pode Não, lembrar mas já mais está para dois terminar também o segundos. tempo, alguém mais quer se Está inscrever? sentindo que eu vou ter que falecer. Se vocês quiserem, eu aumento um pouco a temperatura. Vocês querem? Né? Tá frio, não tá? Deixei que você almoçasse. Eu aumento um pouco. Você deveria desligar e ligar de novo. É que, gente, o assunto da sexualidade é muito quente, na verdade, isso é a excitação de vocês, né? Vamos lá então? Por favor, Lucy. Eu queria, minha pergunta é bem... Você me escreveu, Ah, não, desculpa. Ai, eu tô passando na frente da Glória, é isso? Não. Desculpa. Mas também o mundo não vai cair por causa disso, fica calma. A minha pergunta é bem direta e objetiva, que quando você está construindo essa nova economia amorosa, essa visão de mercado, eu queria entender um pouco se esses aplicativos te dão essa estruturação. Então, quando você fala que a maioria que está lá é branco, na faixa dos 27 anos, então você tem um visual, você consegue visualizar quais são as mercadorias disponíveis ali? Então você tem não tem, infelizmente, se esses aplicativos não te disponibilizam todo o database deles. Você não tem como saber o conjunto, mesmo porque para eles, em termos mercadológicos, não é bom que as pessoas saibam quantas pessoas eles têm, a não ser que eles, muito frequentemente, eles anunciam como tem provavelmente mais pessoas do que eles têm. O Tinder, por exemplo, parece que as mulheres estão gostando muito. Você já pensou se o Tinder disser que ele tem 300 mil mulheres ali dentro e 50 mil homens? Entende? Então a gente não tem. É só mesmo a amostra. É uma coisa mais do nível quali, altamente, realmente sem possibilidade de provar em termos numéricos. Assim. Mas quando você faz uma busca, por exemplo, então você quer buscar um homem de 1,80 m, de 28 anos, ele não te dá um número do que você encontra? Não. De onde estão essas pessoas? Não, ele filtra. Eu quero um homem negro com 1,80 m, ou só escolho uma característica e busco. Você pode, e no caso mais, os aplicativos funcionam por filtro. A busca são as plataformas online, tipo o Match.com, que no Brasil chama Par Perfeito, que é estudado pela Yara Belelli. Ele funciona inclusive com logaritmo. Você entra, tem um logaritmo que a partir do seu preenchimento de perfil, né, o perfil que foi inventado por sociólogo, psicólogo social, ele descobre quem você tem mais chances de formar parte, né, e aí ele te apresenta. Quantas chances você e quantas chances você pode tem. simular diversas procuras. Tem uma coisa trágica no Match.com e no Par Perfeito. Se você preenche o seu perfil e o logaritmo mostra que você tem poucas chances de encontrar alguém, você é recusado na entrada do site. Você já pensou você ser recusado num site que você quer pagar? É pago. É pago. Se ele te recusar é porque naquela database ele não vai ter gente para fazer o match, né? Nem perca tempo. Sem chance. Mas porque eles têm um compromisso, eles têm medo de processo de conseguir te apresentar pessoas com alguma compatibilidade. E tem logaritmos que trabalham com compatibilidade, com similaridade de interesses, tem logaritmos que trabalham com compatibilidades de outras maneiras. É fascinante, assim, as formas. Os aplicativos, primeiro, não é um mero acaso que eles começaram pelos gays. Os gays foram os primeiros a usar também os sites de busca e tudo. Porque, socialmente, a imagem da sociedade é heterossexual, inclusive para os gays. A maioria dos gays não sabem quem é gay. E os aplicativos, os sites, mostram os homens que estão procurando outros homens. Então, para eles foi uma novidade incrível, porque antes eles não sabiam quem tinha interesse ou não tinha, né? Mas eles foram os primeiros. E quando esses negócios ainda não eram tão lucrativos e estavam tateando em termos de tecnologia, eles eram quase gays. O mesmo se passa com os aplicativos. Começa com o Grindr, começa com os gays. Os aplicativos funcionavam super mal, ainda tem problemas, eles são um negócio iniciante. Eu estava em Los Angeles e o Grindr, que é em Los Angeles, deu uma pane e ficou 3 dias fora do ar.
E é um desespero na comunidade gay. Você não imagina, no Twitter, etc., as pessoas sentem assim, em pânico. O mundo acabou, nós estamos ilhados. É fascinante isso. E então, veja que agora que ele alcançou um nível tecnológico de funcionamento, ele começa a fazer sucesso entre os heterossexuais, ele passa a ser supostamente mais lucrativo, e aí eles criam mais coisas. Mas no momento ele não tem esse questionário por meio de logaritmo. O que ele tem é o filtro. Então você cria o seu perfil e aí você escolhe, eu só quero ver usuários que tenham no mínimo tanto de altura, estejam até tal distância, tenham tal faixa etária. E aí você vai ver. O que você vai... Não, você não vai ter que Você saber. só vê quem está logado ou não, quem existe. Não, você então- pode escolher. Desculpe. Você pode ver quem está on e você pode ver quem não está logado também. Mas só para terminar de responder... Pensar na metodologia que daria para utilizar para levantar. Então, mas aí que é interessante, infelizmente você não vê o número completo, porque os aplicativos eles têm um limite até onde você consegue chegar. Mas eu posso te garantir que se esse homem ideal que você falou, com 28 anos, mais de 1,80 m, se você pôr que ele tem que ser malhado e tudo, então se antes você ficava passando a tela e vendo um monte de caras, muito frequente, se for aqui em São Carlos, você vai ver um em São Carlos, um em Rio Claro, um em Campinas, aí já está em São Paulo. E entende? A tela é reduzida, porque quanto mais critério você colocar, o número de pessoas que vão atender essas idealizações sociais é muito baixo. A imensa maioria, sem querer ser excessivamente maldoso, mas tem uma brincadeira do Seinfeld, eu acho que até te contei, né, que a Elaine pergunta para o Seinfeld, né, quantas pessoas no mundo são dateable, né, dá para sair, né? Ele pega e fala 2%, né? Aí ela fala, e o que une todas as outras? Ele vira para ela e fala, álcool. Então, na verdade, nesse mercado sempre foi assim, mas agora a gente tem a visualização dele, né? Glória. Sou eu, oba! Você desmaia, né? Pô, tá difícil. Eu queria, na verdade, te perguntar numa dimensão mais ampla do olhar, como que uma pesquisa, como você vê isso, que começa dentro de uma linha chamada Sociologia da Diferença, produz tanta coisa idêntica, e como você vai juntar isso dentro de um grupo de Sociologia da Diferença e também como que a heteronormatividade compulsória e a imposição de uma lógica do armário se transforma na construção de ilhas muradas pelas próprias pessoas que se botam dentro delas e que só querem ali dentro os semelhantes e a diferença que tem que cair para fora. Então, como é que você bota isso dentro dessa linha Sociologia da Diferença e o que essas mídias contribuíram para isso? Então, o que é fascinante é que é um estudo sobre o hegemônico, né? E aí a gente consegue descobrir quais são as diferenças antes não imaginadas que regem essa construção do hegemônico. E como as diferenças são negociadas, né? Não tive, obviamente, tempo de entrar mais... Na verdade, a pesquisa é longa, esse é só o primeiro artigo, querendo escrever etnográfico, mas, por exemplo... muitos dos meus colaboradores, particularmente os não brancos, eu fiz questão de ter mais contato